Olhar para o cenário de investimentos de 2026 é tipo tentar enxergar através de uma névoa, né? É uma boa imagem. De um lado, a gente tem essa possibilidade que parece cada vez mais real de uma taxação de dividendos, do outro, um ciclo de queda da Selic por aqui e aquela incerteza toda sobre os juros americanos lá fora. Um combo bem complexo. Exato. E esse combo todo acende um holofote na renda variável, claro, mas também traz, assim, uma montanha de dúvidas. E é por isso que hoje a nossa missão é um pouco diferente. Em vez de só listar dados, a gente vai investigar uma questão que eu acho central. Num cenário com tantas incertezas, onde pode estar a verdadeira segurança para quem busca dividendos? Boa pergunta. Será que está num ciclo industrial bem administrado? Ou numa commodity global? Ou talvez num modelo de negócio que alguns consideram quase à prova de balas? Para isso, a gente vai analisar a fundo 3 empresas que, segundo algumas projeções, podem ser grandes pagadoras de dividendos em 2026 e que, olha, parecem estar com preços bem interessantes hoje. Exatamente. E antes da gente começar, acho que é crucial alinhar as expectativas, né? Sempre bom. A gente está lidando com projeções. E projeção, por natureza, é um exercício de futurologia baseado em dados que a gente tem hoje. Não é promessa escrita em pedra de jeito nenhum. Claro. O cenário macroeconômico, as decisões das próprias empresas, tudo isso pode mudar. A nossa conversa aqui é para entender a lógica, o potencial por trás dos números de hoje para tomar decisões mais informadas amanhã. Perfeito. Então vamos começar com a nossa terceira colocada na análise, uma empresa que representa a força da indústria, a Marco Polo, de código POMO4. POMO4. As projeções para 2026 apontam um dividendo yield de 9,36%. Para uma empresa industrial que fabrica ônibus, esse número já salta aos olhos, né? O que está por trás dessa projeção tão otimista? Bom, a primeira pista está nos múltiplos da empresa. O indicador de preço sobre lucro, o famoso PL, projetado para 2026 é de apenas 5 vezes. Só 5 vezes? Só 5. Para quem não está tão familiarizado, um PL nesse patamar é geralmente visto pelo mercado como um sinal de que a ação pode estar, digamos, descontada. Certo. Em termos bem simples, significa que se a empresa mantiver o lucro, o investidor levaria só 5 anos para ter o retorno do capital investido. O que é um prazo, assim, muito curto para o mercado de ações. Certo. E essa ideia de desconto fica ainda mais clara quando a gente olha o preço da ação. Em nossos estudos, a gente traçou um preço teto de R$ 7,00. Isso. Que seria o valor máximo a se pagar para garantir um rendimento mínimo de 8% ao ano. Hoje, a ação está sendo negociada na casa dos R$ 6,11. É um pouco abaixo. Isso nos dá uma margem de segurança de quase 13%. Aí, a minha pergunta é, para um setor cíclico como o de transportes, que depende tanto da saúde e da economia, essa margem de 13% é realmente confortável? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, no caso da Marco Polo, está na estratégia de negócio dela. Ah, Ela não é só uma fabricante de ônibus. Ela é a líder absoluta no Brasil, o que já confere uma escala, assim, imensa, mas o grande diferencial mesmo é a presença internacional. a exportação. E mais que isso, estamos falando de operações fortes no Canadá, Estados Unidos, México e uma presença relevante na África, Ásia e Oceania. Essa diversificação geográfica funciona como um amortecedor, sabe? Entendi. Se a economia brasileira desacelera e a renovação de frota de ônibus urbanos cai, a demanda por ônibus rodoviários no México ou escolares nos Estados Unidos pode compensar. Faz sentido. Então, essa diversificação mitiga um pouco o risco do ciclo econômico brasileiro. E parece que a gestão da empresa sabe usar bem a força que tem. Sabe, e muito. Recentemente, eles fizeram um movimento que chamou muita atenção do mercado, né? Distribuíram um dividendo extraordinário que fez o rendimento dos últimos 12 meses disparar para perto de 20%. Por que uma empresa faria isso? Não seria melhor reinvestir no negócio? Pois é, e aqui entra a interpretação estratégica. A leitura mais forte do mercado é que a gestão da Marco Polo está sendo extremamente astuta.
Sabendo dessa discussão sobre a taxação de dividendos, eles podem estar se antecipando e distribuindo lucros que estavam ali acumulados. Foi um pagamento de 69 centavos em dividendos e mais 9 centavos em juros sobre capital próprio. Um valor bem expressivo. Só essa distribuição já deu um yield de mais de 10%. Isso sinaliza duas coisas. Primeiro, uma gestão muito atenta ao cenário político-econômico. E segundo, e talvez o mais importante, mostra uma confiança imensa na capacidade de continuar gerando caixa no futuro. Verdade. Eles não teriam distribuído tanto se estivessem preocupados com os próximos trimestres, né? Faz todo sentido. É quase uma demonstração de força e de boa alocação de capital. Mas essa gestão proativa da Marco Polo me leva a pensar no exato oposto. E quando o principal fator de resultado de uma empresa está totalmente fora do controle da gestão. Aí o jogo muda completamente. Isso nos leva direto para a nossa segunda colocada, que é uma história, assim, completamente diferente. Uma história de alto potencial e também de altíssimo risco. Estamos falando da Petrobras, claro. Sem dúvida. As projeções de dividendos aqui são de encher os olhos. Para a ação ordinária, a Petri 3, a projeção é de 10,76%. E para a preferencial, a Petri 4, sobe um pouquinho para 11,3%. Sempre surge essa dúvida, né? Porque essa pequena diferença entre as duas, e na prática, para o investidor, esse 0,5% a mais na Petri 4 faz mesmo diferença na hora de escolher? Olha, a diferença vem basicamente de uma pequena variação de preço entre as duas no mercado. Historicamente, a Petri 4 negocia com um leve desconto em relação à Petri 3. E como o dividendo por ação é o mesmo, o yield acaba sendo um tiquinho maior. Entendi. Se essa diferença importa. Para quem pensa no longo prazo, provavelmente não. O fator decisivo na tese de Petrobras é outro. Mas, olhando os múltiplos, o PL projetado é de cerca de 4 vezes. É ainda mais baixo que o da Marco Polo. E o preço também parece atrativo. Com uma exigência de rendimento mínimo de 9%, nosso preço teto calculado para ambas as ações é de R$ 39,00. R$ 39,00. Com a Petri 3 negociando perto de R$ 32,00 e a Petri 4 perto dos 30%, a margem de segurança vai de 16% a mais de 20%. Com números tão bons assim, a pergunta inevitável é: onde está a armadilha? Qual é o grande risco? A armadilha é do tamanho de um barril de petróleo, literalmente. O primeiro e mais óbvio risco é que a receita, o lucro e, por consequência, os dividendos da Petrobras dependem diretamente da cotação do petróleo no mercado internacional. Um fator externo? Totalmente. É um preço que pode dobrar ou cair pela metade por fatores geopolíticos que acontecem do outro lado do mundo. A gestão não tem controle nenhum sobre isso. Se o barril cair para $50, por exemplo, a capacidade de pagar dividendos simplesmente evapora. É o clássico risco da commodity. Mas, no caso da Petrobras, me parece que o buraco é um pouco mais embaixo. O risco não é só o preço do petróleo, certo? Exatamente. Esse é o ponto que muita gente esquece. O segundo grande risco é o risco político. Por ser uma empresa estatal, a Petrobras está sempre sujeita às vontades do governo controlador. Sim, infelizmente. A gente já viu no passado a empresa ser usada para controlar a inflação, segurando o preço dos combustíveis e gerando prejuízos bilionários. Já vimos mudanças na política de dividendos, nos planos de investimento, da noite para o dia. É uma imprevisibilidade grande. Então, investir em Petrobras não é só uma aposta no preço do petróleo. É também uma aposta de que o governo não irá interferir negativamente na gestão da companhia. Ou seja, é uma tese de investimento de altíssimo risco e altíssimo retorno potencial. Um jogo para quem tem o estômago forte. Exato. É uma aposta em dois fatores que você não controla: a geopolítica do petróleo e a política de Brasília. Perfeito. E se a história da Petrobras é sobre volatilidade e fatores externos, a nossa primeira colocada na análise é quase o oposto. É uma tese baseada em previsibilidade, domínio de mercado e uma força interna, assim, impressionante. Já sei de quem estamos falando. Estamos falando da BB Seguridade, a BBSE 3. Uma ação que, aliás, deu um belo susto em muita gente no início do ano, né? Caiu de um pico acima de R$ 42,00 para casa dos 31 e agora se recuperou para perto dos R$ 35,00. Deu uma recuperada boa. Mesmo com essa recuperação,
A projeção de dividend yield para 2026 é a maior das três, 11,69%. O que justifica um retorno tão alto para uma empresa que é considerada tão sólida? A resposta está de novo no valuation, mas de uma forma muito mais profunda, eu diria. O PL projetado é de 7,7 vezes. Isoladamente, não parece tão baixo quanto o da Petrobras, por exemplo. Certo. Só que aqui está o pulo do gato. É comparar esse número com a própria história da empresa. A média histórica do PL da BB Seguridade é de 12 vezes. Opa, peraí! Então você está dizendo que a empresa está sendo negociada com um desconto de quase 40% em relação à sua própria média histórica de avaliação? Exatamente isso. É como encontrar uma marca de luxo com uma etiqueta de promoção gigantesca. O mercado, por alguma razão, está pagando muito menos pelos lucros da BB Seguridade do que costumava pagar. E por quê? Isso nos leva a uma investigação. Por que esse pessimismo? Mas antes de tentar responder, tem um outro indicador que confunde muita gente e que reforça essa tese de desconto. Já sei onde você vai chegar. O indicador de preço sobre valor patrimonial, o PVP. Esse mesmo. Quando a gente olha para ele, o número é 5. Para a maioria dos setores, um PVP de 5 seria considerado caríssimo. O que está acontecendo aqui? Aqui está a grande pegadinha do bem da BB Seguridade, o detalhe que muitos analistas deixam passar. O PVP dela parece alto, mas é uma distorção causada pela sua maior vantagem competitiva. Que é? A BB Seguridade vende seus seguros e planos de previdência usando as milhares de agências do Banco do Brasil. Ela não precisa construir prédios, ter uma estrutura física própria gigantesca. O resultado, o patrimônio líquido dela no balanço, que é a base para o cálculo do PVP, é muito, muito pequeno. Entendi. O ativo mais valioso dela, que é o acesso a milhões de clientes através da rede do Banco do Brasil, é um ativo intangível que não aparece no balanço. Perfeito. Por isso, o patrimônio contábil é baixo e o indicador PVP fica artificialmente inflado. Precisamente. E o mais incrível é que, mesmo com essa distorção, se a gente olhar a série histórica, o PVP atual também está na mínima dos últimos 10 anos. Nossa! Então, os dois indicadores PL e PVP estão contando a mesmíssima história. A ação parece estar em um dos momentos mais descontados da sua história recente. É um descolamento muito significativo. Isso é fascinante. Então, fechando os números da BB Seguridade. Com o nosso preço-teto calculado para um rendimento de 9%, a gente chega a R$ 42,50. R$ 42,50. Com a ação negociando hoje em torno de R$ 34,80, a margem de segurança é de 23%. É, de longe, a maior margem entre as três que a gente analisou. Bom, então vamos amarrar tudo isso. Nós investigamos hoje 3 caminhos muito diferentes em busca de dividendos para 2026. 3 teses bem distintas. Primeiro, a Marco Polo, que representa um ciclo industrial, mas com uma gestão que parece muito hábil em navegar os riscos e uma forte presença internacional. Depois, a gente foi fundo na Petrobras, um caso de altíssimo potencial de retorno, mas que exige do investidor uma tolerância a um risco igualmente elevado, atrelado não só à volátil cotação do petróleo, mas também à imprevisibilidade política. E, por fim, a BB Seguridade, que se destaca não só pelo yield projetado, mas por um aparente desconto histórico em seus múltiplos. Uma tese que se baseia na força de um modelo de negócio dominante e muito, muito previsível. Exato. E ao final de uma conversa como essa, é sempre bom reforçar aquele nosso ponto inicial. Projeção não é garantia. O que a gente fez aqui foi analisar a fotografia do momento. A foto de hoje. Fatores macroeconômicos, como a taxa de juros, ou regulatórios, como a própria taxação de dividendos, certamente vão influenciar o futuro dessas empresas. E isso nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve, não é? Sem dúvida. Além de só olhar qual empresa tem o maior dividendo projetado, a análise de hoje nos convida a pensar de forma mais estratégica, sabe? Sim. A análise mostra que a BB Seguridade tem, no papel, a maior margem de segurança.
Mas num mundo tão imprevisível, a verdadeira segurança está num preço baixo, como o da BB Seguridade, ou na capacidade de uma empresa se adaptar a ciclos extremos, como a Marco Polo tem demonstrado. Ou até... Ou, para alguns, o potencial de retorno explosivo de uma gigante como a Petrobras justifica o risco que é inegável. A resposta para isso vai muito além dos números e entra no perfil e na estratégia de cada um. O resumo de hoje é sobre 3 ações com um belo potencial de dividendos projetado para 2026. Com a Selic caindo, muitos investidores estão buscando alternativas, e nossos estudos apontaram algumas empresas bem interessantes. A primeira é a Marco Polo, código POMO4. Ela é líder na fabricação de ônibus e exporta bastante. A projeção de dividendos para 2026 está em 9,36%, com um preço-teto de R$ 7,00. Como a cotação atual está perto de 6,11, existe uma boa margem de segurança. Em segundo lugar, a Petrobras, PETR3 e PETR4. As projeções são de 10,76% e 11,3%, respectivamente. O preço-teto para ambas, segundo os estudos, é de R$ 39,00, o que oferece uma margem considerável. Mas atenção, o desempenho dela é muito ligado ao preço do petróleo, então é um fator de risco a se considerar. E por último, a BB Seguridade, BBSE3, que lidera com uma projeção de dividendo de 11,69%. O indicador preço-lucro sugere que a ação está bem descontada, uma das mais baratas em sua história. O preço-teto calculado é de R$ 42,50. Com a cotação atual perto de R$ 35,00, é a que tem a maior margem de segurança das 3. Resumindo, Marco Polo, Petrobras e BB Seguridade se destacam com projeções de dividendos robustas para 2026, cada uma com seu perfil de risco e oportunidade. E lembrando, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, a bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.